Muito bem, cá estamos. Eu sou Marlon Brito, estamos aqui em mais um encontro assíncrono, uma gravação, para conversarmos sobre a nossa disciplina Metodologia da Pesquisa, do curso de Gestão Pública Municipal da Universidade Aberta do Brasil, da Universidade Federal do Tocantins, junto com a Universidade Federal do Tocantins. Esse é o meu painel, nós vamos entrarmos aqui no nosso Moodle, virtual.ft.edu.br, nosso endereço aqui do Moodle da Universidade Federal do Tocantins. Nós vamos passar aqui pelo painel, vamos passar pelos nossos quadros de avisos, apresentação, plano da disciplina, nosso cronograma de encontros. Eu deixei aqui uma formatação bem simples para ajudá-los aí nesse caminhar. Já conversamos sobre a estruturação do projeto de pesquisa e agora o encontro é para falarmos sobre metodologia científica e os tipos de pesquisa. As estratégias metodológicas da pesquisa orientam o percurso a ser seguido para atingir os objetivos propostos. Eu gosto muito de usar o termo caminho, né? Qual o caminho que eu irei trilhar? O pesquisador deve escolher uma abordagem adequada. Isso deve estar claro, tá, pessoal? Isso tem que estar escrito no seu projeto e no seu trabalho final também. Trata-se, né, de um projeto de pesquisa qualitativo, quantitativo, ou vai ser os dois. Quando você for divulgar seus resultados, você tem que deixar claro também. Os resultados foram alcançados né, seguindo estratégias metodológicas, qualitativas, quantitativas ou mistas. Esse tipo de informação é cobrado na pesquisa científica, desde a construção do projeto até a divulgação de resultados para os pares, né, sejam as pessoas que acompanham esse processo de avaliação, entenderem o seu trabalho. Então, definir esse tipo de pesquisa é outra etapa. Marlon, como assim? Olha, existem, eu coloquei algumas aqui, mas se você for observar nos referenciais e de acordo com os referenciais, o nome pode mudar um pouquinho, mas basicamente ela pode ser exploratória, descritiva, explicativa, pode ser uma pesquisa aplicada, bibliográfica, documental ou de campo ou mista. Existem pesquisas que vão abranger mais de um universo. E, por exemplo, todas elas, eu acredito, né? E quando eu digo eu sigo vários autores nessa visão, todas elas são bibliográficas. Todos nós precisamos amparar os nossos resultados em uma pesquisa bibliográfica. Então, um tipo de pesquisa que vai estar aí presente em qualquer outra é a pesquisa bibliográfica. E a documental também é muito comum, porque além das referências bibliográficas, eu vou ter documentos, leis, portarias, decretos, projetos institucionais, programas institucionais, documentos do meu campo de pesquisa, relatórios, diários, aqueles documentos técnicos atas de reuniões. Então, são documentos. Então, são caminhos que talvez eu não tenha como. Use, vai te ajudar a entender melhor a sua pesquisa. E claro, né, vamos precisar deixar claro quais são essas técnicas que você vai usar, como será essa coleta de dados, enfim. A abordagem mista, ela vai integrar métodos qualitativos e quantitativos, e é muito utilizada cada vez mais, porque ela vai possibilitar uma análise mais completa e aprofundada desse objeto de estudo. Então, não, eu não quero vou fazer só qualitativo. Não tem problema, você vai focar o seu trabalho em resultados qualitativos, mas acredite, você vai passar junto por processos quantitativos. Então, a sua análise ela não vai ser completa se você não analisar também um pouco de quantidades naquele processo. Então, já que nós vamos ter que usar as duas, então é muito mais utilizado hoje os dois. Eu vou dar um exemplo bem simples, né? Bem simples mesmo para vocês entenderem. Eu gostaria de compreender o perfil dos alunos que estão fazendo o curso de pós-graduação em gestão pública municipal. Em algum momento, eu vou ter que fazer um dado quantitativo. Quantos alunos eu tenho?
quantos alunos estão no curso? É um dado quantitativo. E aí, a partir daí, eu quero entender o perfil desses alunos. Então, vejam só, isso é um exemplo simples, mas a relação entre os dois é muito próxima, muito tênue. Então, a pesquisa mista é muito utilizada por isso. Temos também o caso dos estudos de caso, é outro caminho muito utilizado, que inclusive a gente até recomenda. Eu gosto muito, a UFT como um todo, a Universidade Federal do Tocantins, os pesquisadores utilizam muito nos nossos programas os estudos de caso, porque, principalmente na parte de ciências humanas, né, a gente pretende aí compreender esse fenômeno a partir de um contexto específico. Até coloquei aqui, ó. Compreender um fenômeno dentro de um contexto específico. Nós vamos analisar aquilo. É um fenômeno grande, é um fenômeno que acontece no mundo inteiro. Mas eu quero observar esse fenômeno lá no meu local de trabalho. Lá onde eu trabalho. Isso é um estudo de caso. Então, você vai estar pegando o universo, que é o seu local de trabalho, um quantitativo de pessoas que trabalham com você, e você vai analisar um fenômeno grande, mas ali. E um dos grandes autores que nos ajudam nisso é Gil, o Antônio Carlos Gil, que ele vai dizer que esse delineamento, né, ela vai garantir mais flexibilidade, porque você vai conseguir pegar ou uma situação específica ou múltipla e vai te ajudar aí com critérios teóricos. Então, o que é que vai lhe dizer, por exemplo, que esse fenômeno é universal? Marlon, não sei, eu não tenho ideia se é ou não. Teoria. Vão ter teóricos que vão dizer, este fenômeno, esta situação, ela acontece em todo mundo. E aí, esse você vai ter que trazer esse autor. Então, o Antônio Carlos Gil vai trazer referencial teórico. Eu vou dar um exemplo para vocês da minha pesquisa. Eu pesquiso envelhecimento humano. É um fenômeno mundial, universal. Todos nós vamos envelhecer e envelhecemos. Mas é eu, Marlon, que vou dizer isso? Não, existem os autores que pesquisam gerontologia, o processo de desenvolvimento do ser humano, e esses autores vão dizer, olha, o ser humano ele tem um processo de desenvolvimento e uma das etapas é considerada envelhecimento, enfim. Então, você vai fazer o mesmo, você vai trazer essa teoria, quem é o autor, que diz que o seu fenômeno existe. E a partir daí você vai dizer, agora eu quero pesquisar lá no meu trabalho, na quadra 204 Sul, região sul de Palmas, capital do estado do Tocantins, estado membro da Amazônia Legal, região norte do Brasil, e assim vai construindo a sua história, certo? Isso é muito bom. Tem muita gente eu não sei o que escrever. Faça essa narrativa do seu caminhar, de onde você está partindo e até onde você consegue ir a partir daquele momento, ou ao contrário também. Então, essas narrativas, essas escritas precisam estar claras no seu projeto e no seu trabalho também. Destaca-se aí, nesse caso, os projetos de intervenção, é outra prática muito boa, que nós usamos muito na Universidade Federal do Tocantins, inclusive, que a gente recomenda que os seus projetos tenham. O que é o projeto de intervenção? Você vai ter uma pesquisa, você vai ter um resultado, e é interessante que aquele resultado sirva para, né, para você fazer algo prático, uma ação. Intervenção é uma ação, ajudar. Eu não gosto muito da palavra intervir, que parece que a gente está metendo, né, o nariz, o dedo ali onde não é chamado, colocando a colher no pirão alheio. Mas é um projeto, né? Você vai, olha, eu gostaria de criar um guia para, se as pessoas quiserem usar esse guia, eu vou ter um guia para ajudá-los. Não, meu projeto de intervenção vai ser uma palestra e eu vou convidar as pessoas para assistir a palestra. Quem não gostar da minha intervenção, não vai. A palestra não é obrigatória. Não, eu vou criar um curso, né? O meu projeto de intervenção vai ser um curso online. Vou gravar umas aulas, colocar na plataforma. Quem quiser assistir, assiste. É isso. Então, o projeto de intervenção, às vezes a pessoa fica meio travada, meio preocupada. Vamos pensar em coisas simples, alcançáveis. Eu vou criar um perfil no Instagram e vou colocar nesse perfil algumas ideias sobre o meu projeto, sobre os resultados. Tem coisa mais alcançável? Eu não uso Instagram, mas muita gente usa Instagram. E talvez você vai alcançar muitas pessoas para entender aquele universo da sua pesquisa. Então,
pense em projetos de intervenção junto com seus orientadores, né, quando vocês forem fazer o TCC ou outras pesquisas em outros universos, que possam ser úteis, que possam ser alcançados, e não se preocupem muito, né, nessa visão, ninguém assistiu, mas deixe lá. Ninguém foi, não gostaram, seu resultado foi feito, seu trabalho foi feito, você tem sua justificativa, seus objetivos, pronto, seu trabalho foi concluído, tá bom? Não pense também que você vai precisar agora ter 1.000 seguidores no seu Instagram, usando isso como exemplo, ou mais. Enfim, finalidades de sempre nisso, né? Tente trazer mudanças para contextos sociais, educacionais, institucionais, como nós já falamos. É muito bom quando a gente consegue fazer um diagnóstico prévio, aqui não é obrigatório, principalmente no curso que vocês estão, que é uma especialização, mas quando vocês chegarem a uma pesquisa de nível de doutorado, por exemplo, é obrigatório. O doutorado, não, a pesquisa tem que ter um diagnóstico prévio. Mestrado também, alguns programas já exigem, mas geralmente, mas o doutorado sempre ele parte de um diagnóstico prévio. Então, quem já quiser treinar, está numa gestão, está numa especialização, faça um pré-diagnóstico, um formuláriozinho, fazendo uma pesquisazinha ali básica, e aí a partir dali você segue uma visão. Não, Marlon, não quero, eu já tenho, o IBGE já fez, pega do IBGE, o IBGE disse que é isso, diagnóstico prévio. Não, Marlon, o pessoal lá do meu trabalho já fez um diagnóstico lá no meu trabalho do que eu quero. Pega aquele diagnóstico, você vai referenciar. A minha pesquisa, ela parte de um diagnóstico que foi feita pela equipe técnica do local onde eu trabalho. Então, às vezes, a pessoa pensa, eu vou ter que fazer um diagnóstico. Não, gente. Existe esse diagnóstico, você vai trazê-lo para a sua pesquisa e vai enriquecer o seu projeto, vai enriquecer seus resultados. E, claro, sempre, né, como já falamos lá no início da ética, referenciando esse trabalho. E isso foi feito por fulano, no ano tal, tá bom? Pesquisas aplicadas com impacto direto na realidade estudada. Isso aqui é um negócio que eu bato muito nessa tecla, eu gosto muito disso. Quando eu digo nós da Universidade Federal de Tocantins, que essas pesquisas elas estejam bem próximas daquilo que você trabalha, daquilo que você vive, daquilo que você estuda. Às vezes eu tenho uma formação, eu trabalho naquilo, mas eu gostaria de pesquisar sobre outra coisa. Eu posso? Pode, claro. Mas a gente sempre recomenda, faça algo que esteja ligado nesse seu universo, né? Pesquise algo que você já vive, que você já tenha estudado, que você já tenha um pouco de habilidade, competências e experiências naquilo. Isso é muito bom, tá? Vai, inclusive, facilitar o seu trabalho. Deixo um gráfico aqui do método científico, gostei muito desse gráfico, eu uso muito nas minhas aulas de metodologia. Primeiro eu vou observar, depois eu vou criar problemas, vou analisar hipótese, faça alguns experimentos, que quando falo experimentos é no sentido de fazer algumas coletas de dados e algumas análises, e comece a divulgar resultados desse trabalho, talvez faça um resumo, faça uma palestra, faça um curso, e isso vai virando artigo científico, pode até virar um livro e outras possibilidades de intervenções. Tá bom? Era isso. Obrigado e vamos juntos. Bons estudos.